e amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Você está aqui no canal Teologia Adventista, onde nós estudamos a Bíblia de uma maneira profunda. Nós fizemos aqui alguns vídeos já sobre esse assunto, onde estamos trabalhando o tema juízo investigativo. Nós falamos já em um vídeo sobre a doutrina da prova, onde lidamos ali como Deus trabalha a questão do pecado e como Ele lida com o perdão. Falamos sobre os livros de registros que estão no céu, falamos também um pouquinho aqui o que é o juízo investigativo e hoje nós vamos trabalhar a temática quando o juízo investigativo começou, se iniciou. Então nós vamos aqui para a tela do nosso computador e você tem aí na sua tela Juízo Investigativo, a parte 2. Se você quiser assistir os vídeos anteriores, vai aparecer aqui um card para que você seguir até eles, tá bom? Vou deixar também na descrição o link para que você possa encontrar ali o vídeo e possa assistir. Nós gostaríamos de saber se você está gostando dessa série e se você está aprendendo um pouco mais sobre o santuário. E alguma pergunta que você tiver, você pode deixar aqui também nos comentários. Nós estamos lendo com muito carinho e estamos procurando responder a todos. Então, sem mais delongas, vamos para o estudo. No livro Grande Conflito, na página 488, no segundo parágrafo, Ellen White diz assim: o assunto do santuário e do juízo investigativo deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmo de conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. Aliás, ser-lhe-á impossível exercerem a fé que é essencial nesse tempo ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face o grande juiz. Quão importante é, pois que todos contemplem muitas vezes a cena solene que é o juízo, em que o juízo se assentará e os livros se abrirão, e em que, juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte no fim dos dias. Percebe? Esse texto diz que é muito importante para nós entendermos o assunto que tem a ver com o nosso futuro eterno. O que será de mim e de você? O que será da nossa vida futura? Seremos salvos? Nos perderemos? Como o céu está a lidar com essa questão? Seguindo aqui para mais um slide, ainda no livro Grande Conflito, na próxima página, todos os que receberam luz sobre estes assuntos devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhes confiou. O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Diz respeito a toda a alma que vive sobre a terra. Patenteia-nos o plano da redenção, transportando-nos mesmo até o final do tempo e revelando o desfecho triunfante na controvérsia entre a justiça e o pecado. É da máxima importância que todos investiguem acuradamente esses assuntos e possam dar resposta a qualquer que lhes peça a razão da esperança que neles há. Vocês compreendem que nós acabamos de ler? Que é de máxima importância para nós entendermos o assunto do santuário, para que possamos dar razão da nossa fé? Interessante, meus queridos, que essa doutrina é uma doutrina distintiva dos adventistas do sétimo dia, que se baseia exclusivamente na Bíblia. Muitas pessoas pensam que a doutrina do juízo investigativo não tem base bíblica, mas que os adventistas do sétimo dia lançaram mão dessa maneira de pensar devido às visões de Ellen White. Mas não é assim. Os pioneiros que existiram ali por volta do século XIX, 1844 em diante, analisando e estudando a Bíblia, chegaram à conclusão que nós temos hoje, de que Jesus está no santuário intercedendo por mim e intercedendo por você. Nós precisamos então agora fazer aqui um breve resumo do que falamos nos vídeos anteriores para que possamos entender quando começa o juízo investigativo. Já entendemos até aqui o que é o juízo investigativo. Agora, quando ele começa? Quando ele tem início? Pois bem, vamos para o texto de Lucas, capítulo 19, verso 12, que diz que: então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Jesus aqui está contando uma parábola e ele fala de um homem, de um senhor que partiu para tomar posse de um reino e depois que ele tomar posse desse reino, ele irá voltar. Nós aprendemos aqui também, nos vídeos anteriores, que esse Senhor se refere ao próprio Jesus,
quando ele ascende ao céu após a sua morte, no ano 31, ele vai diretamente ao Pai que está sentado no seu trono no reino dos céus. E ali ele vai então tomar o seu reino. E quando ele tomar o seu reino, ele irá voltar à terra para buscar os seus filhos, aqueles que são convidados para as bodas da festa. Você consegue ver aí na sua tela uma linha do tempo. Vamos fazer aqui uma linha do tempo para entendermos melhor esse tema. O Senhor que partiu para uma terra longínqua a fim de tomar o reino foi Jesus após a sua morte e ascensão no ano 31 depois de Cristo. E nós chegamos a essa conclusão a partir desse texto, mas também nos guiando pelo texto de Daniel, capítulo 7. Vamos ler novamente esse texto de forma breve. Daniel 7, verso 9 e 10 diz: Continuei olhando, eu quem? Daniel, até que foram postos uns tronos. Esses tronos foram postos lá no céu. E o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele, e assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Este texto de Daniel, capítulo 7, apresenta para nós um trono no céu, um tribunal que está sendo posto no céu, e de repente o ancião de dias se assenta neste trono, nesse tribunal. E ao redor dele existem milhares e milhares que o servem. Pois bem, quem seria o ancião de dias que aparece aqui nesse texto de Daniel, capítulo 7, verso 9 e 10? Vamos ver aqui Apocalipse, o capítulo 5 e o versículo 6 e 7, que nos dará mais luz sobre esse assunto. Olhem comigo. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Nós entendemos que, de acordo com a Bíblia, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o próprio Jesus. Assim João Batista o apresentou, se referindo que Jesus era o símbolo, ou melhor, o cordeiro que era oferecido ali no santuário, nos serviços diários e também no dia da expiação, o dia do Yom Kippur, representam a Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, esse texto de Apocalipse 5 nos diz que o cordeiro vai até aquele que está sentado no trono. Ou seja, aquele que está sentado no trono é o ancião de dias. Mas o ancião de dias não pode ser ao mesmo tempo o próprio Jesus, porque Jesus vai até o ancião de dias. Então entendemos que o ancião de dias é o Deus Pai e o cordeiro é Jesus Cristo. Aqueles que estão assentados ao redor do trono, que são milhares e milhares, de acordo com Apocalipse capítulo 5, versículo 11, se refere então aos anjos, os seres criados por Deus, que são seres celestiais, que atuam na presença do Senhor. Eles são testemunhas e estão ao redor do tribunal de Deus. Muito bem, dito isso, quando nós voltamos agora para Daniel, o capítulo 7, agora o versículo 25, nós notamos então que Jesus é o Cordeiro e ele se dirige ao ancião de dias que está assentado no trono. E o que ele está fazendo ali no santuário depois que ele subiu ao céu? Nós entendemos que ele está julgando, começou o juízo investigativo, existe um juízo que começou ali e ele então está intercedendo e julgando a humanidade. Depois que ele fizer o julgamento, ele então vai receber o seu reino e ele então voltará à terra para buscar os convidados para as bodas do Cordeiro, que é a festa. O casamento já aconteceu lá no céu e ele volta para então receber os convidados, para buscar os convidados para a festa com ele. Com isso, nós precisamos entender agora quando começa então esse juízo investigativo. Voltando para a nossa linha do tempo, nós então entendemos que Jesus no ano 31 ele sobe ao céu a fim de receber o seu reino e voltar. Você vê aí, nós não sabemos quando será a volta de Jesus, mas então entendemos que ele vai julgar a humanidade e depois volta. Então entendemos que é depois do ano 31 e antes da volta de Jesus. Então vamos colocar aqui. Outra coisa, nós vemos de acordo com Daniel capítulo 7, versículo 25 e 26, o chifre pequeno iria atuar durante 1260 anos. Aqui diz assim no verso 25, se referindo ao chifre pequeno, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. O chifre pequeno, ele vai perseguir o povo de Deus
durante 1260 anos, que é o mesmo que o 42 meses na profecia bíblica, ou o mesmo que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que seria 1260 anos. Mas o texto diz que depois do chifre pequeno, o Senhor tirará o domínio do chifre pequeno, e depois que ele tirar o domínio do chifre pequeno, é que ele vai efetuar então o juízo, o julgamento, que assim vai começar então o juízo investigativo. Indo aqui para a nossa linha do tempo, do ano 538 até o ano 1798, foi o período em que o chifre pequeno exerceu seu poder. Então o juízo investigativo deve acontecer depois desse momento. Então, o juízo investigativo acontece depois do ano 1798 e antes da volta de Jesus. Já entendemos aqui o momento. Mas talvez você pergunte, pastor, ainda não está tão claro, porque entre 1798 e até a volta de Jesus existe um longo período. Como entender que o juízo investigativo começou neste período? Vamos continuar lendo alguns textos e vamos chegar a essa conclusão. Em Mateus capítulo 22, do verso 11 ao verso 13, fala da parábola das bodas, onde Jesus diz assim: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pé e mãos e lançai-os para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor Jesus é aquele que partiu para receber o seu reino e enquanto ele está ali no céu, ele faz o juízo, ele está analisando, ele já é o rei. E agora essa festa das bodas simboliza que Jesus está no céu analisando as vestes daqueles que entraram para a festa. As pessoas que iam para a festa recebiam então, de início, uma vestimenta que ele deveria usar por ocasião da festa. Mas o rei, o Senhor, entra ali naquela festa e começa a examinar e nota alguém que não está vestido adequadamente para aquele momento. Então, ele diz para os seus auxiliares, para os seus soldados: pegue essa pessoa, amarre ele pelas mãos e pelos pés e lance ele ali no local onde há choro e ranger de dentes, que é fora da nossa festa. Com isso nós percebemos que há então um juízo, há um exame. Jesus então está fazendo no céu um exame. Quando ele terminar de fazer esse exame, ele receberá o reino e ele então voltará. O livro Grande Conflito, na página 425, diz assim: enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Esta obra é a mais claramente apresentada nas mensagens do Apocalipse 14, ali sobre as 3 mensagens angélicas. Compreende? Nós estamos vivendo por ocasião das 3 mensagens angélicas. A primeira e a segunda mensagem angélica foi pregado por volta de 1844, ali com os pioneiros. Mas nós agora precisamos pregar. Os pioneiros levavam a bandeira ensanguentada do príncipe Manuel, mas eles se foram sem terminar a obra, sem completar a missão, e deixaram a nós a missão de cumprir então esse propósito, continuar pregando as 3 mensagens angélicas, exclusivamente a terceira mensagem angélica, que diz respeito à marca da besta, que diz respeito ao povo de Deus ser perseverante e não aceitar ali a imposição do governo, a imposição de homens, mas seguir os princípios de Deus. E Deus abençoará esses que ficarem do lado de Deus, meus queridos. Podem ter certeza disso. Vamos então entender, aqui na nossa linha do tempo mais uma vez, para chegarmos à data exata em que se começou o juízo investigativo. O juízo investigativo, ele então está entre 1798 e antes da volta de Jesus. E o texto de Daniel, capítulo 9, é um texto-chave para nós então conseguirmos encontrar essa data. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações não determinadas. Nós vemos que aqui no capítulo 9 está descrevendo uma profecia de 490 anos ou as 70 semanas. E nós entendemos que essas 70 semanas é um período de tempo que está dentro de outro período de tempo, que é as 2.300 tardes e manhãs.
Aqui no capítulo 8, no versículo 14, está dizendo assim: "E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado." Ou seja, dentro desse período de 2.300 tardes e manhãs, há um período de 490 anos. Qual é o início dessa profecia de 2.300 anos, ou que dá também o mesmo início dos 490 anos, ou 70 semanas, descrito aqui por Daniel? Olha, aqui o texto de Daniel 9, 25 diz que é desde a saída da ordem para reedificar e restaurar Jerusalém, quando as suas praças, as suas circunvalações forem reedificadas. Nós percebemos então que precisamos entender qual que é o período que se começaram a reconstruir a Jerusalém. Jerusalém, ela foi destruída por ocasião em que o rei Nabucodonosor sitiou ali a cidade e levou então os amigos, Daniel e seus amigos, para a Babilônia. E nós vemos que quando o período de cativeiro termina ali em Daniel, Ciro, que é o novo rei, ele então permite que as pessoas que eram escravos, que estavam morando ali na Babilônia, pudessem então voltar e pudessem se apoderar novamente de suas terras, voltar para sua cidade, reconstruir aquilo que precisava ser reconstruído. E Zorobabel e Josué voltam então da Babilônia até Israel, onde eles começam a reconstruir ali o templo e a cidade de Jerusalém, que estava totalmente destruída. Qual foi a data que aconteceu isso? Que a Bíblia diz que existiu 3 decretos. O primeiro decreto foi o decreto de Ciro, onde ele permitiu que eles voltassem. Por alguma circunstância, a construção do templo não pôde ir avante, e depois então Dario faz um segundo decreto permitindo que eles reconstruam novamente o templo. Um terceiro decreto é lançado por Artaxerxes no ano 457. Como chegamos à data de 457? Você pode estar se perguntando. A Bíblia diz que Artaxerxes, no 7º ano de seu reinado, ele então emite um decreto para que agora pudesse ser reconstruído Jerusalém como um todo. Não só fosse reconstruído o templo, mas também os muros, o templo para adoração ao Senhor e todo o governo ali através de Neemias. Neemias e Esdras têm uma parte importante nesse papel, mas o decreto para reedificar e construir Jerusalém é esse terceiro decreto de acordo ali com Neemias capítulo 6. Como chegamos à data correta? A Bíblia diz então que se é no 7º ano que ele permite que Neemias vá para a cidade para reconstruir, nós entendemos que a história ela nos ajuda com isso. Como chegar à data exata de 457 a.C. para o início dos 2.300 anos? Nós temos 3 meios de responder a essa pergunta. O primeiro ponto que nos ajuda a responder essa pergunta é que quando encontramos a data da morte do rei Xerxes, que é o pai de Artaxerxes, nós então entenderemos qual foi o primeiro ano de Artaxerxes e então entenderemos qual foi o 7º ano de Artaxerxes, porque a Bíblia diz que no 7º ano de Artaxerxes que ele então dá o decreto para que as pessoas possam voltar para Jerusalém. Se entendemos quando morre seu pai, conseguimos entender então que ele assume o trono nesse momento. Contamos ali e olhamos a data nos livros de registro da história que vão dizer para nós qual foi esse momento. E um segundo elemento que nos ajuda com isso é o papiro que é encontrado ali na ilha de Elefantise, um documento, um manuscrito da ilha de Elefantise no Alto Egito que fala da data do reinado de Artaxerxes. Ali nesse documento nós conseguimos também ter uma comprovação de que a data do ano 457 é uma data importante para o início das 2.300 tardes e manhãs, consequentemente também o início para os 490 anos, que são as 70 semanas de Daniel. Um terceiro ponto que nos ajuda a entender também é que em Daniel 9, verso 24 a 27, diz que no fim das 69 semanas e meia, o ungido, que é Jesus, seria morto. A data da morte de Jesus é muito bem documentada e ela é muito aceita por todos. Todos aceitam que a data da morte de Jesus é o ano 31 depois de Cristo. Sendo que 69 semanas e meias dão 483 anos, é só nós regredirmos da data da morte de Jesus do ano 31, 483 anos, e chegamos então à data exata do ano de 457 a.C. para ali o decreto da edificação do Templo de Jerusalém. Percebe que coisa incrível? Nós entendemos então que com essas 3 evidências podemos dizer claramente o ano de início das 2.300 tardes e manhãs
desse período profético, que é o mais longo citado na Bíblia, começa no ano 457. E quando nós então contamos do ano 457 ali até o final desse momento, nós vamos chegar à data de 1844. Acompanhe aqui comigo a linha do tempo. Nós então já entendemos que Jesus ele morre no ano 31, ele sobe ao céu a fim de receber ali o seu reino e ele vai voltar. Identificamos que o domínio do chifre pequeno será tirado por volta do ano 1798 e entendemos que o juízo investigativo então irá acontecer depois de 1798 e antes da volta de Jesus. Nós também agora vemos aí na tela que do ano 457 a.C. até o ano 34 depois de Cristo, ali por ocasião do apedrejamento de Estevão, se cumpre então a profecia de 490 anos, que são as 70 semanas que estariam determinadas sobre o povo de Israel. Com isso também, quando nós somamos 2.300 anos, a partir de 457, nós chegamos ao ano de 1844, que é o ano que se inicia o juízo investigativo no céu. Os pioneiros se alegraram a perceber, através dessa sincronia de textos bíblicos, dessa análise, dessa matemática, conseguiram chegar à data que começava ali o juízo investigativo no céu. De primeiro momento, eles não entenderam isso como início do julgamento no céu, mas eles acharam que o santuário que seria purificado no final das 2.300 tardes de manhã seria a terra. E por isso, Guilherme Miller, ajudado no cálculo das profecias por vários outros pioneiros, como Samuel Snow, eles chegaram à data de 22 de outubro de 1844 e acharam que a terra seria purificada, que Jesus então voltaria à terra, terminaria de fazer o que estava fazendo no céu e voltaria à terra para buscar os seus filhos. Mas não foi isso que aconteceu. Houve então um desapontamento, porque Jesus não voltou na data de 22 de outubro de 1844. E devido àquele desapontamento, os pioneiros voltaram para a Bíblia e começaram a analisar e começaram a estudar a Bíblia. No dia 23 de outubro de 1844, Irã Edson, enquanto estava atravessando o milharal juntamente com um de seus amigos, para consolar aqueles que estavam ali decepcionados porque Jesus não tinha voltado na noite anterior, ele de repente tem uma visão e ele, no meio do milharal, ele vê como que Jesus estava saindo do lugar santo no compartimento do santuário celestial para o segundo compartimento que tem o nome Santíssimo. Jesus agora estava no segundo compartimento e iniciava então ali o juízo investigativo. Quando ele terminar de julgar todas as pessoas, ele então vai voltar à terra, ele vai receber o seu reino, vai voltar à terra para então levar os seus convidados para as bodas do Cordeiro. Percebem que sincronia de textos e que argumentos interessantes podemos ver aqui? Com isso nós podemos agora ir para Mateus capítulo 25 e analisarmos a história das 10 virgens. As 5 virgens que são nécias e as 5 virgens que são prudentes. Nós precisamos perceber, como eu falei já em um vídeo anterior, que essa parábola ela não é apenas uma história ilustrando a importância de estarmos preparados para a volta de Jesus. Não é isso que essa parábola quer ensinar para nós. Essa parábola quer ensinar para nós muito mais do que isso. Essa parábola, ela além de ser ilustrativa com respeito à volta de Jesus, ela também é profética e fala dos acontecimentos que se seguiriam após ali o desapontamento daqueles que viveram em 1844 até o fim dos tempos. Notem comigo essa parábola. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem a sua lâmpada, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: "Eis o noivo! Saí a seu encontro!" Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o." E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Mas ele respondeu: em verdade, lhe digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora." Vamos então entender aqui essa parábola.
você precisa ter em mente um casamento, como um casamento acontecia no Oriente. O casamento no Oriente não acontecia como acontece nos nossos dias aqui no Ocidente, porque naqueles dias o noivo ele saía da casa de seus pais e ele se dirigia ali para encontrar a sua noiva na casa de seus pais, na casa de solteira da noiva. E ali, quando ele recebia a noiva, vinha com a noiva e com outras pessoas o seguindo até a casa em que os dois iriam morar. E ali estariam os convidados, eles encontrariam os convidados e se chegariam à sua casa para as bodas da festa. Aqui falam que existiam 10 virgens, 5 que eram prudentes, mas 5 que não estavam preparadas, 5 que não eram assim muito prudentes. E com isso, nós vemos que ela tinha em suas mãos as lâmpadas. As lâmpadas é símbolo da palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Salmo 119, verso 105, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus, são luz para o nosso caminho, que nos ilumina com respeito ao que fazemos ou que não fazemos, para entendermos o que é trevas e o que é luz. A Bíblia é a lâmpada do Senhor. Elas saíram ao encontro do noivo, e o noivo aqui é Jesus Cristo. Nós vemos que também fala que elas tinham lâmpadas. O que permitia que essas lâmpadas ficassem acesas era o azeite que existia dentro delas. Naquela época não existia energia elétrica, nem gasolina. Eles utilizavam azeite como combustível, e o azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Entendam então que essas 10 virgens se referem, meus queridos, não a 5 que são do povo de Deus e 5 que não são. Não é isso. Todas as 10 estavam esperando o noivo. Todas as 10 tinham o Espírito Santo como símbolo aqui, o azeite como símbolo do Espírito Santo. Mas 5 continuaram perseverantes, tinham azeite, ou seja, o Espírito Santo de forma suficiente, enquanto as outras não tinham o azeite ou o Espírito de forma suficiente. 5 delas adormeceram. O noivo se atrasou e 5 se adormeceram. Quando o noivo então chega, essas 5 não têm ali o azeite, pois já tinham saído para comprar azeite. Quando o noivo vem à meia-noite, eles gritam: o noivo? Eis aí o noivo. Saí ao seu encontro. Percebem? Essa parábola se refere que Jesus, ele agora recebe o reino depois do juízo investigativo. E ele vem então para se encontrar com os convidados. Percebam que os convidados não estão, nem todos os convidados vigiaram. Alguns estão adormecidos e não se prepararam para encontrar com ele. À medida que, quando Jesus então se reúne aqueles convidados que estavam preparados e vão para casa, ali onde está acontecendo as bodas, a festa das bodas, as 5 prudentes estão ali com ele, mas as 5 nécias batem a porta querendo entrar e já não há mais como entrar porque não se prepararam no momento oportuno. Então a parábola termina dizendo: vigiai, pois, porque não sabem qual é a hora que o noivo virá. Querido amigo e amiga, você percebe? Nós temos aqui uma parábola que mostra para nós que Jesus quis deixar todos os detalhes expressos para nós. Mas é claro que nós precisamos estudar de uma forma profunda esses textos para conseguirmos entendê-los completamente, analisar o contexto, outros textos que falem do mesmo assunto, que dão luz progressiva sobre o tema. E por isso nós vemos aqui, em 1844, começou o juízo investigativo no céu, onde Jesus passou do compartimento do lugar santo para o lugar santíssimo no céu, e ele agora está diante do Deus Pai, fazendo intercessão por nós e também fazendo juízo. Ali, de acordo com Daniel capítulo 7, verso 10, os livros estão sendo abertos e Jesus está examinando a vida de cada um, examinando se a pessoa que pediu perdão pelos seus pecados, se ela realmente está vivendo agora de acordo com esse perdão. Nós vimos aqui no primeiro vídeo em que ao momento que você pede perdão a Deus, é riscado ali o seu pecado e é colocado na frente ali um perdão provisório. E agora, ao analisar o restante da sua vida, Deus vai notar se as suas atitudes condizem com as suas palavras. Terminado Jesus de fazer o juízo de todas as pessoas, ele vai voltar para nos buscar. Mas é interessante ressaltarmos aqui também, se alguém pede perdão pelos seus pecados, e Deus então confirma o seu nome no livro da vida, risca os seus pecados, os registros de pecados que estão ali no livro da iniquidade. Se essa pessoa continua praticando esse pecado, Jesus então, no final do juízo investigativo,
vai remover o nome dessa pessoa do livro da vida. O nome dessa pessoa estará no livro da iniquidade e não estará no livro da vida, portanto essa pessoa não poderá ser salva. Querido amigo e querida amiga, eu termino por aqui fazendo uma pergunta para você. Você tem se enchido com a lâmpada da palavra de Deus? Você tem permitido que a Bíblia, que é a luz que foi nos concedida do céu, ilumine a sua vida por completo? Você tem permitido que a leitura constante da Bíblia te leve a entender quais são os pecados que você tem ainda na vida que precisam ser vencidos? Você tem se enchido com o Espírito Santo, que é representado aqui na parábola pelo azeite? Você tem pedido a Deus porção dobrada do espírito de Elias, assim como pediu Eliseu? Você, por acaso, tem pedido a Deus porção dobrada do espírito que tinha os pioneiros? Meus queridos irmãos, ali por volta do ano de 1840, os pioneiros passaram grandes dificuldades para pregar o Evangelho. Eles se abdicaram de seu tempo, de suas casas, de seus recursos, lutaram e investiram tempo e recursos para que a obra de Deus fosse pregada. O que você tem feito para a obra de Deus? Você tem crescido, progredido na caminhada cristã? A Bíblia nos diz ali em Colossenses capítulo 3 que nós precisamos buscar as coisas do alto. Tem você pensado nas coisas do alto? Ou você apenas tem pensado nas coisas dessa terra? Tem você dedicado tempo, recursos financeiros, recursos intelectuais para a obra de Deus? Ou você está como aquelas virgens que não eram prudentes? Como aquelas virgens que eram nécias e que não se prepararam, que não tinham azeite o suficiente ali nas suas lâmpadas? Tem você passado muito tempo em redes sociais e não tem conseguido fazer o culto familiar? Não consegue mais, há muito tempo que não estuda mais a Bíblia nem a lição da escola sabatina? Qual foi a última vez que você leu algum livro do Espírito de Profecia, como esse livro Grande Conflito? Capítulo 28 exclusivamente fala desse tema. Que tempo já faz, meus queridos, que você buscou estudar esse tema profundamente? Eu quero desafiar você de todo o coração a estudar a Bíblia, incentivar você de todo o coração a amar a palavra de Deus, a amar o Mestre. Eu quero desafiar você a olhar para Jesus ali na cruz do Calvário, contemplá-lo ali. A maior motivação que ele tinha ao morrer ali na cruz do Calvário, ao padecer aqueles sofrimentos, era o amor que ele tinha por você. Enquanto ele estava ali, ele pensava em você, ele pensava em mim, em seu sacrifício, em como isso proporcionaria recursos e meios para a nossa salvação. Deus não quer que você venha se perder juntos com os ímpios a perecer nesse mundo. Como tem um hino do Inário que diz: se Jesus voltasse hoje, qual seria o seu sentir? Talvez tu procurasse se esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror! Com os ímpios perecer. Se Jesus voltasse hoje, meu querido, qual seria o seu sentir? Como estaria a sua mente? Como estaria o seu coração? Tem você colocado a sua casa em ordem? Você e eu não sabemos qual será o nosso último dia ou quando o noivo virá. Precisamos de atenção, precisamos de urgência, precisamos de amor pela causa do Mestre. Precisamos buscá-lo de todo o coração. Precisamos estudar temas como esses. Precisamos conhecê-lo profundamente. Precisamos nos revestir do poder que vem do alto. E ao Ele fazer isso comigo e com você, meu querido amigo, você não terá mais prazer nas coisas desse mundo. O seu prazer será em viver na presença dEle, em alegrá-lo, em orar, em estudar a Bíblia, em falar do que Deus fez em ti, em falar para as pessoas das profecias bíblicas, de falar da volta do Senhor iminente, dos momentos que se seguem nessa terra, que está prestes a acontecer. Querido, que Deus te abençoe sua vida e você possa ser revestido da graça de Deus. E essa graça venha regenerar a sua mente, para que você possa se arrepender de seus pecados, confessá-los e ser perdoado. E ao viver o restante de vida nessa terra, Deus possa olhar para você e dizer: aí está meu servo amado. Ele realmente tem procedido de acordo com suas palavras. Ele realmente tem se mostrado arrependido. Ele realmente tem enfrentado as demais provas que têm sido colocadas no seu caminho. E ele permanece firme, perseverante e produzindo frutos dignos de um filho, de um príncipe e uma princesa do reino de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e te ilumine. E nós nos vemos no próximo vídeo.